reinado de Ezequias é a próxima que eu vou ler. Está em Crônicas 2, 29. Ezequias tornou-se rei com 25 anos de idade e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Ábia e era filha de Zacarias. Fez o que é agradável aos olhos de Javé, imitando tudo o que fizera seu antepassado. Purificação do templo. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele abriu as portas do templo de Javé e as restaurou. Depois convocou os sacerdotes e os levitas. Reuniu-se na praça oriental e disse: Escutai-me, levitas, santificai-vos agora e consagrai o templo de Javé, Deus de nossos pais, e eliminai do santuário a impureza. Nossos pais foram infiéis e fizeram o mal aos olhos de Javé, nosso Deus. Abandonaram-no, desviaram seus olhos da habitação de Javé e lhes voltaram as costas. Chegaram a fechar as portas do vestíbulo, apagaram as lâmpadas e não mais queimaram incenso, nem ofereceram holocausto ao Deus de Israel no santuário. Por isso, a ira de Javé caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele os fez objeto de terror, espanto e zombaria, como vede com os próprios olhos. É assim que nossos pais caíram sob a espada. Nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estão no cativeiro. Agora, decidi concluir uma aliança com Javé, Deus de Israel, para que se afaste de nós sua ira ardente. Meus filhos, não sejais mais negligentes, pois foi a vós que Javé escolheu para estardes em sua presença, para servi-lo, para vos dedicar a seu culto e lhe oferecer incenso. Levantaram-se então os levitas, Maate, filho de Amazai, Joel, filho de Azarias, dos filhos de Caate, dos Meramitas, Cis, filho de Abide, e Azarias, filho de Jalael, dos Zezonitas, Joá, filho de Zema, e Edem, filho de Joá, dos filhos de Elisafã, Sanri e Jaiel, dos filhos de Afate, Zacarias e Matatias, dos filhos de Emã, Jaiel e Semei, dos filhos de Aditum, Semeias e Oziel. Reuniram seus irmãos e, depois de terem santificado, vieram por ordem do rei, conforme as palavras de Javé, purificar o templo de Javé. Os sacerdotes penetraram na parte interna do templo de Javé para purificá-lo. Removeram para o pátio do templo de Javé todas as coisas impuras e encontraram no santuário de Javé, Os levitas amontoaram-nos e foram jogá-las fora na torrente de Cedron. Começaram a purificação no primeiro dia do primeiro mês. No 8º dia desse mês, entraram no vestíbulo de Javé e 8 dias consagraram o templo de Javé e terminaram a purificação no 16º dia do primeiro mês. Ezequias restabelece o culto. Apresentaram também no palácio o rei Ezequias e disseram: Purificamos todo o templo de Javé, o altar dos holocaustos e todos os utensílios, a mesa dos pães da apresentação e todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os objetos que o rei Acaz havia lançado fora durante seu ímpio reinado. Estão agora diante do altar de Javé. O rei Ezequias levantou-se imediatamente, reuniu os oficiais da cidade e subiu ao templo de Javé. Mandou trazer 7 touros, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes para os sacrifícios pelo pecado na intenção da casa real, do santuário e de Judá. O rei mandou então que os sacerdotes, filhos de Araão, oferecessem os holocaustos sobre o altar de Javé. Imoraram os touros e os sacerdotes recolheram o sangue que é derramado sobre o altar. Depois imoraram os carneiros e derramaram seu sangue sobre o altar. Imolaram os cordeiros e derramaram seu sangue sobre o altar. Em seguida, mandaram trazer os bodes destinados ao sacrifício pelo pecado diante do rei e da assembleia, que lhes impuseram as mãos. Os sacerdotes os imolaram e ofereceram seu sangue como sacrifício pelo fim do pecado, a fim de executarem o rito de expiação por todo Israel. Com efeito, era por todo Israel que o rei ordenara que se oferecesse os holocaustos e os sacrifícios pelo pecado. Também estabeleceu os levitas ao templo de Javé com símbolos, liras e citaras, segundo as prescrições de Davi, de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, pois a ordem vinha de Deus por intermédio de seus profetas.
Assim, os levitas tomaram lugar com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Ezequias mandou oferecer o holocausto sobre todo o altar. O holocausto estava começando quando entoaram os cânticos de Javé e soaram as trombetas, acompanhado dos instrumentos de Davi e rei de Israel. Toda a assembleia se prostrou enquanto os cantores cantavam e as trombetas tocavam até concluir o holocausto. Terminando o holocausto, o rei, todos os que acompanhavam, se ajoelharam e se prostraram. Depois, o rei Ezequias e os oficiais ordenaram aos levitas que louvassem a Javé com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o louvaram com entusiasmo. Depois se inclinaram e se prostraram. Ezequias tomou então a palavra e disse: Agora vos consagrastes a Javé. Aproximai-vos, trazei ao templo de Javé as vítimas e os sacrifícios de louvor. A Assembleia trouxe as vítimas e os sacrifícios de louvor, e todos de coração generoso trouxeram holocausto. O número dos holocaustos trazidos pela Assembleia foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo em holocausto a Javé. 600 bois e 30.000 ovelhas foram consagradas. Todavia, o número de sacerdotes foi insuficiente para esfolar todos esses holocaustos. Por isso, os levitas, seus irmãos, os ajudaram até que esta obra terminasse. E até que os sacerdotes fossem santificados, os levitas, de fato, estavam mais dispostos que os sacerdotes a se santificar. Assim, além do grande número de holocaustos, houve a gordura dos sacrifícios de comunhão e as libações, correspondente a cada holocausto. Assim foi estabelecido o culto no templo de Javé. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus havia realizado para o povo, porque tudo foi feito com presteza. Palavra do Senhor. Graças a Deus.